Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal, sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo é uma continuação sobre o tema Estação Convencional, parte 2. Vamos lá? Então, lembrando que a estação convencional, ela necessita de um observador para que visualize os valores dos sensores. Então, diferente da estação meteorológica automática, que não necessita do observador para obter os dados. Então, este daqui é o evaporímetro de Pichet. Existem vários evaporímetros, eu vou apresentar alguns deles, tá? Então, mede a evaporação de água na sombra a partir de uma superfície porosa úmida. Então, essa superfície porosa úmida, ela está aqui neste disco. Então, tem um tubo de vidro transparente de 30 centímetros de comprimento, né? É transparente para visualizar qual que é o nível da água a partir do menisco. Então a água no tubo, esta água que está aqui, é o que conserva o disco de papel úmido. Então a água ela vai descendo devido à evaporação da água no disco de papel. Então o evaporímetro de Pichet possui, né, uma escala, né? Então estamos vendo alguns números aqui. Então esta escala ela é dependente do disco e do diâmetro. Então cada fabricante, né, vai ter aí o seu tipo de instrumento com a sua escala e as suas características. Um dos usos do evaporímetro de Pichet, então, né, o seu uso, como eu mencionei, para evaporação, e uma das finalidades é para utilizar o valor de evaporação para fazer estimativas para outros fins. Então, por exemplo, um deles seria a evapotranspiração. Então, existem modelos, né? Então, a partir de estimativas, né? São feitas estimativas a partir de modelos utilizando esse valor aí de evaporação. E também, né? Eu estou comentando aqui para o manejo de irrigação, não é o mais adequado, está em desuso para irrigação, mas ainda pode ser utilizado para obter o valor de evaporação. Então, estação convencional ainda, agora tanque classe A. Então, o tanque classe A é este cilindro de ferro galvanizado. Dentro deste tanque, né, esse tanque ele contém um volume de água, tem o poço tranquilizador, que é isso daqui. E dentro do poço tranquilizador vai ter esse instrumento de medida, então que possui aqui uma escala e um parafuso micrométrico. Qual que é o objetivo? O poço tranquilizador é para que a água, a superfície de água aqui dentro não tenha movimento, para permitir uma medida bem precisa. Então, poderia utilizar uma régua aqui para medir a altura da água? Poderia. É o mais correto? Não. Por quê? Porque se nós pegarmos aí uma régua, né, do nosso dia a dia, uma de 30 centímetros, 20, 15 centímetros, a menor, né, escala aí que nós vamos conseguir vai ser 1 milímetro. Se tiver uma vista muito boa, meio milímetro. Mas, veja bem, este instrumento aqui, o micrômetro, ele permite uma leitura de até 0,02 milímetros. Então veja que é muita precisão. Então por isso que ele é recomendado para leituras com precisão. Mas vamos lá, eu expliquei por cima o objetivo do tanque classe A. Então como eu mencionei, né, ele é outro evaporímetro. Eu comentei lá o evaporímetro de Pichet. Porém, ele também é um instrumento que vai permitir a medida da evaporação. Então, o valor de evaporação, vamos considerar que houve 2 milímetros de evaporação. O que esses 2 milímetros significa? Quando eu utilizar essa unidade milímetros, ele é igual a litros por metro quadrado. Então, se diminuiu aqui a altura desta água em 2 milímetros em um dia, vamos considerar que este tanque ele possui uma área igual a 1 metro quadrado. Se reduziu 2 milímetros, então reduziu 2 litros. Milímetros são litros por metro quadrado. Se reduziu 2 milímetros, então reduziu 2 litros
dado que o tanque, se eu considerar que ele tem 1 metro quadrado. Se o tanque tiver 2 metros quadrados e se reduzir 2 milímetros, logo foram evaporados 4 litros. Tá? Então, assim que se faz a conta. Então, se eu tenho 4 litros perdido em 2 metros quadrados, então 4 litros dividido por 2 metros quadrados é igual a 2 milímetros. Ou seja, 2 litros para cada metro quadrado. Isso é muito importante, essa unidade de milímetros. Então, este tanque, ele possui aqui as suas dimensões de 120,7 centímetros de diâmetro por 25,5 centímetros de profundidade, e a lâmina de água deve ser mantida de 5 centímetros para baixo da borda até no máximo 7,5 centímetros. Então ela pode variar 2,5 centímetros. E aqui a finalidade do poço tranquilizador e do micrômetro eu já expliquei também. Só voltando um exemplo, então, dado aí o exemplo que obteve, né, a partir desse tanque classe A, em que um dia houve 2 milímetros de evaporação. Existe uma tabela em que se multiplica esses 2 milímetros por um coeficiente que depende de velocidade do vento, umidade relativa, depende se o ambiente em torno desse tanque é grama ou é o solo nu. Então eu pego esses 2 milímetros e multiplico por um valor. Aí eu vou fazer uma estimativa da evapotranspiração. Evaporação é a passagem então da água, né, para o estado do líquido para o vapor. Então, no caso aqui, é a evaporação do tanque. Tá? Então, quando eu falo evapotranspiração, além dessa passagem, né, a evapotranspiração ela significa o quê? Ela é a soma da evaporação com a transpiração. Evaporação da água do solo para a atmosfera mais a água das folhas da planta para a atmosfera, que é a transpiração. Então, eu posso, a partir desse tanque classe A, fazer uma estimativa com esse coeficiente do tanque para passar de uma evaporação do tanque para uma evapotranspiração, tá? Que é uma estimativa da evaporação do solo mais a transpiração da planta de referência, que é a grama. Tá? Então, eu faço uma multiplicação. Então, isso é a partir do uso de uma tabela. Então, aqui continuando. Pluviômetro. Então, mede a precipitação. Então, quando tem as chuvas, né, a chuva vai entrar aqui e ser coletada por esse pluviômetro. Então, consiste de uma superfície. A superfície é esse círculo aqui, que tem uma área. Lembrando que para milímetros é litros por metro quadrado. Então, eu tenho uma área aqui que pode ser calculada em metros quadrados. Claro que vai ser pequena, então vai ser 0, alguma coisa em metros quadrados, 0,01, 0,03 metros quadrados. Consiste então dessa superfície e um recipiente para armazenamento. Então aqui vai ser armazenado o volume de água que adentrou pela superfície. Então geralmente os pluviômetros eles vêm com uma graduação para leitura direta. Então, não é o caso deste exemplo. Existem alguns modelos em que ele é transparente e vem aqui, né, já a graduação para que seja feita a leitura direta. Então, neste caso aqui que não tem a graduação, eu precisaria medir qual que é o volume que ficou armazenado. Então, vamos exemplificar aqui. 0,5 litros. Aí eu colocaria aqui 0,5 litros. E como que eu mediria isso? Eu precisaria de outro recipiente graduado para eu despejar e fazer a leitura. Então, 0,5 litros, que são 500 ml, né? Eu colocaria 0,5, que aqui tem que ser litros, dividido pela área desse pluviômetro. Então, vamos considerar aí que fosse 0,02 metros. Então, 0,5, estou falando na calculadora aqui, de 0,02 metros, então 25 milímetros. Seria a lâmina da chuva que ficou armazenado aqui. Tá? Então, aqui o conceito de milímetros para você
se você não conhecia, para ajudar aí no entendimento. Então, se eu considerar que eu tenho um cubo, né? Isso daqui é uma caixa. Ela possui 1 metro por 1 metro e por 1 metro. Mas o que me interessa aqui é saber o seguinte: a área dela é 1 metro quadrado. 1 vezes 1 metro quadrado. Se eu pegar uma caixa dessa e adicionar 1 litro de água, o volume que vai subir aqui será de 1 milímetro. Se eu adicionar 1000 litros de água, né, então o volume que vai subir aqui será 1000 milímetros. Vai encher. Então 1000 litros enche uma caixa de 1 metro cúbico, que é 1 vezes 1 vezes 1. Tá? Mas aqui só lembrando, 1 litro em 1 metro quadrado é igual a 1 milímetro. De onde que vem esse milímetro, professor? É mágica? Não. É isso daqui. É porque o volume que vai ser preenchido em uma caixa de 1 metro quadrado será 1 milímetro. Tudo bem? Então, continuando aqui na nossa estação convencional nos sensores, nos instrumentos, geotermômetros. Isso daqui é para medir a temperatura do solo, então do interior do solo, de 2 a 100 centímetros. Então, são termômetros de mercúrio comuns, porém são inclinados para facilitar a leitura. Então, aqui geralmente tem um suporte, então veja aqui na figura, para exemplificar, são vários geotermômetros. Então essas foram as referências utilizadas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo.